Então, para a gente harmonizar o ambiente, né, que nós vamos ter uma palestra do nosso irmão Júnior, lá do Diógenes, sobre a ansiedade. A menininha ali está assim, ó. Será que ela está ansiosa? Quando a gente está assim, como é que é, né? Então vamos respirar fundo. Aproveitar essa energia de felicidade para elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Jesus e a Deus nosso Pai que nos amparem nessa tarde, para que possamos ter proveito dos ensinamentos que teremos agora nesta tarde, para que possamos não apenas ouvir esses ensinamentos, mas também passá-los para a nossa prática. É importante que a gente ouça a palavra de Jesus e aplique, porque esse é o objetivo de nós reencarnarmos tantas e tantas vezes. É a gente se melhorar a cada dia, a cada encarnação. E assim, Senhor, com esse propósito, nós damos por iniciado o nosso trabalho nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora a gente vai cantar duas musiquinhas para não perder o costume, aí depois a gente dá a voz para o Júnior. Então, a gente vai fazer uma música, o meu grupo não sabe disso, talvez eles concordam agora. Porque assim, a gente vai cantar, a primeira é o Senhor, vai cantar uma vez, depois a gente vai cantar de novo, pedindo para vocês nos ajudarem. A melodia é fácil, a letra na mão, não é? Então, a melodia chega um pouquinho mais para cá, mais um minutinho para a gente tocar a sua voz. E aí a gente vai cantar. Nós fazemos um trabalho de canto toda sexta-feira, canto e artes plásticas, tá? E o nosso propósito é divulgar a música, claro, cantar para a nossa vibração, para a vibração da casa, e divulgar também, para que as pessoas possam conhecer e também utilizarem dessas músicas uma possibilidade de prece, de vibração e de fortalecimento no seu dia a dia. E é por isso que a gente está aqui com esse trabalho, com esse propósito. Não espere, nós não somos artistas, nós somos trabalhadores, ok? O Senhor para começar, tá?
porque as músicas dele vão te cantar. Pode estar deixando ele aqui para você? Pode, se quiser. Não atrapalha não. Se puder desligar a luz é melhor. Parabéns. Vamos iniciar o nosso estudo, as nossas reflexões, 15 até 16, né? Estamos aí 45 minutos, passar um pouquinho não tem problema, né? Gostaria que todos ficassem à vontade para que pudesse fazer alguma pergunta, alguma provocação, alguma dúvida que tenha, né? Até mesmo para exemplificar o que está sendo colocado. Fiquem à vontade mesmo. Né? É um estudo, um momento de reflexões. Nosso tema é a visão espírita, a ansiedade. Né? Sim, nós somos espíritas, né? E como espírita que somos, precisamos entender melhor essa questão. A ciência fala, a psiquiatria, a psicologia trata desse tema. Tem um monte de coisa na internet falando sobre a ansiedade, né? Mas nós precisamos ver a visão espírita, o que Joana de Anjos fala, o que Kardec fala, né? Quais são os conceitos que podem nos ajudar nessa questão da ansiedade, já que a ansiedade é comum a todos nós. Quem que não tem ansiedade, levanta o braço. Né? Todos nós temos aí um pouco de ansiedade, faz parte do processo, faz parte da nossa própria estrutura. Já coloquei aqui uma menininha, uma criança, né? Está ali doendo a unha, e já é uma mensagem, né? Para mostrar para a gente que a criança também tem ansiedade, né? Como sofre a criança com ansiedade? Né? Porque os adultos muitas vezes não veem ali, às vezes tem até um transtorno de ansiedade, né? Um transtorno, uma ansiedade patológica ali naquela infância. E ao invés de acolher, ao invés de apoiar, de ajudar, ainda bate. Né? A criança ainda apanha, que ela é tipo levada demais, ou porque ela não presta atenção, mas o que tem por trás do comportamento dela é um transtorno. É um transtorno. Mas quem é que olha dessa maneira? É raro. Os pais que observam, vê o comportamento da criança e vê que ali tem alguma coisa que precisa ser tratada. Muitas vezes pensa que a criança é levada mesmo, a criança tem aquele comportamento em função dela ser criança, e na realidade, às vezes, já existe ali um transtorno que não está sendo notado, não está sendo observado. Bem, mas não é só por isso. Precisamos saber, não só por nós somos espíritas, precisamos saber, entender o que é ansiedade, mas também que na casa espírita todo dia, toda hora chega alguém vivendo alguma questão dessa. Alguém com crise de ansiedade, passando por alguma dificuldade, e a confusão que se faz, porque a pessoa ela está desenvolvendo um transtorno de ansiedade e ela pensa que aquele transtorno está ligado à mediunidade, que às vezes está, mas nem sempre. Né? E se a casa espírita não acolhe, não orienta, não apoia, não faz um processo ali através do atendimento fraterno, né? Do acompanhamento do histórico da pessoa, do motivo, de quando iniciou todas aquelas crises, né? Se não faz um acompanhamento, não faz uma entrevista, né, bem feita, a casa espírita pega essa pessoa com uma crise de ansiedade, com transtorno e põe na mesa. Né? Quando na verdade não é mediunidade, é um transtorno. Aí chega outra pessoa com mediunidade e manda para a psiquiatria, para remédio para a psiquiatria. Que os sintomas, eles se confundem, são parecidos. Está dando para entender a gravidade e da importância de nós espíritas
trabalhadores da casa espírita, entender o que realmente está acontecendo com a pessoa e tentar ajudá-la da melhor forma possível, com esclarecimento, com orientação. E se aqueles sintomas ali, no fundo, está mostrando um processo obsessivo, vamos tratar. Se está apresentando ali com característica de ansiedade, é uma mediunidade em afloramento, vamos iniciar um processo de estudo, de adaptação à casa, para posterior desenvolvimento mediúnico. Então, nós precisamos entender bem essa questão, as crises de ansiedade. E vamos ter aqui como um roteiro, a no Jorge eu não conheço o tamanho que eu posso andar, aqui não estou muito acostumado, tem que dar uma olhada, senão daqui a pouco a gente cai aqui. Então, no roteiro, nós temos aí uma introdução que a gente vai fazer, vamos fazer uma definição de ansiedade, né? Porque é importante que a gente entenda o que é realmente uma ansiedade. Porque às vezes a pessoa vai explicar, ela nem sabe, ela não sabe nem como explicar o que ela está sentindo. Né? Vou fazer a pergunta aqui, o que é ansiedade? Alguém sabe definir? Alguém pode ajudar? Medo de futuro. Medo de futuro. Mais alguma coisa? Medo de sentir medo. Medo de sentir medo. Tem isso também. O que mais? Pensamentos excessivos. Pensamento Excessivo. excessivo. Né? Até o Augusto Cury está colocando aí como síndrome do pensamento acelerado. Né? Pensamento excessivo. Também é também isso. O que mais? Coração disparado. Coração disparado. Né? Se a gente for começar, vamos fazer um monte de definições aqui, todas elas se encaixam nessa questão da ansiedade. Vamos ver a definição daqui a pouco. Mas vamos ver também que ela pode estar dentro de um patamar de normalidade ou de patologia. Né? Todos nós temos um nível de ansiedade que é normal. Nós vamos ver isso aqui, mas acima de determinada situação, ela se torna um transtorno, um problema, uma doença que precisa de tratamento mesmo. Né? Também quais são os sintomas da ansiedade? Alguém já falou aí, coração acelerado, né? Pensamento excessivo, né? Alguns sintomas da ansiedade. Mas também as causas. O que originou todo esse processo? Não estou falando aqui das causas da ansiedade normal, estou falando principalmente as causas da ansiedade patológica. O que gerou esse processo? O que ocasionou a pessoa estar vivendo um transtorno de ansiedade? Né? Também alguns tratamentos, principalmente nós estamos aqui na Casa Espírita, é o que a Casa Espírita oferece. Porque a psiquiatria nós já sabemos, tem as medicações, algumas vezes indica aí atividade física, a caminhada, que realmente funciona, dá certo, é muito bom. Alguns chás, algumas ervas, tem uma quantidade enorme de chás na internet para ansiedade, então vocês ajudam bastante, né? Só não dá para tratar de forma isolada. Tem que agregar, tem que fazer um combo, né, para que a pessoa realmente consiga resultados favoráveis. Mas os tratamentos, nós temos aí várias informações pela medicina e pela internet. Mas o que a Casa Espírita pode fazer? Que tipo de tratamento nós podemos dar para as pessoas que estão passando por essa crise? Né? E uma mensagem final, se der tempo. Né? Vamos ver se a gente chega nela lá. Tá bom? Então, vive-se hoje a era da ansiedade. Mas o que é ansiedade? Muitas das vezes nós vamos definir a ansiedade pelo sintoma, né? A ansiedade é palpitação. Né? O que é a ansiedade de fato? Porque a ansiedade é tão comum nas pessoas e na época atual. Será que foi só na época atual? Ou a ansiedade sempre existiu? Né? Se nós vamos, será que na época atual tem algo que acelera esse processo? Né? Nós estamos vendo aí. Uma das grandes responsáveis são as redes sociais, né? A mídia, né? Esse processo de competição, essa busca constante, né? de estar sabendo o que está se passando em todo canto, em todo lugar, em todo espaço, né? Ao mesmo tempo, a sede de informações, mas a ansiedade sempre existiu, sempre houve, né? Não é só da época atual. E vamos ver, como definição, então, que é a complexidade da vida moderna, a competitividade, as pressões, os desafios impostos aos indivíduos,
as frequentes e rápidas mudanças, a perda dos valores familiares e religiosos e os conflitos daí resultantes geram um constante estado de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados positivamente. Os problemas vão surgir, mas a gente precisa administrá-los. Nós precisamos entender como é que nós temos esse processo em nossas mãos para que a gente possa administrar de forma positiva e que isso não venha trazer um adoecimento físico ou psíquico, trazer um transtorno realmente em nossas vidas. Precisamos entender. Tudo bem que na vida moderna tem essas frequentes e rápidas mudanças, tem todos esses conflitos, tem toda essa mídia, tem todas as redes sociais, tem todas essas questões. Mas nós precisamos, nós estamos encarnados, nós estamos aqui, nós precisamos lidar com tudo isso, nós precisamos viver e nós precisamos ter meios, métodos de gerenciar essas questões para que a gente possa ter uma vida plena, né? Então, como definições, os conceitos básicos, a ansiedade e medo são coletivos, todos temos e varia com a faixa etária e a situação. Nós vimos aí que varia com a faixa etária. Tem bebê com ansiedade, é incrível, já encara com essas questões. Nós vamos ver que Joana de Anjos fala disso, né? Fala exatamente de espíritos que tiveram experiências no passado, crises, e encarnam com uma ansiedade enorme de colocar tudo em dia, em ordem, já nascem com todo esse processo, com essa autocobrança, né? Então, ela vai avaliar a maneira dela se manifestar pela faixa etária e pela situação. Nós todos temos. E precisamos entender que, de certa forma, quando ela está dentro do patamar da normalidade, até nos traz uma certa proteção. Se a gente for buscar a origem mesmo do medo e da ansiedade, está lá na lei de conservação, no instinto de conservação da espécie. For buscar um pouco mais atrás, chegando ali em Jorge André, vamos ver que está no nosso inconsciente puro. Se nós não tivéssemos zero medo ou zero ansiedade, a gente estaria se colocando em risco a todo instante, a todo momento. Então, faz parte da nossa estrutura psíquica, só que precisa estar dentro dos patamares de normalidade, que é o que nós vamos ver. Porque caso contrário, se ela passar para a forma excessiva, ela vai gerar sofrimento, ela vai trazer prejuízos na nossa vida social, vai trazer prejuízo no nosso comportamento, na nossa vida pessoal, na nossa vida de relação, né? Então, precisamos ter essa noção e ter muita gerência sobre ela. O termo ansiedade tem várias definições, que foi o que a gente ouviu aí. Aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza. Incerteza é uma das características bem fortes, a insegurança, né? Tem sempre relação com qualquer contexto de ocupação, levando em conta o aspecto técnico, dependendo das circunstâncias ou intensidade, pode tornar-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento. Então, essa é uma das definições, né? Existem várias definições. Nós uma insegurança, é um receio, é um medo, é tudo isso, né? A ansiedade tem importante função como estado de alerta, um sinal para a preservação da vida diante das ameaças de danos corporais, como nós já falamos, de dor, de separação, de morte de pessoa amada, de ameaça ao sucesso ou situação social, enfim, de ameaça à integridade pessoal. O estado de ansiedade diante dessas situações é a resposta orgânica e psicológica para assumir as ações necessárias para evitar a ameaça ou pelo menos atenuar suas consequências. Deu para entender essa questão? O estado de ansiedade, né, diante dessa situação é a resposta que nós temos. Então nós temos uma resposta orgânica, física ou psíquica em função de algo que está por acontecer. Bem, aí, como nós já demos algumas definições, ela é uma sensação difusa, ela é desagradável. A ansiedade, quando ela sai do patamar de normalidade, ela é desagradável, né? Ela traz um mal-estar, e a pessoa muitas vezes, se a gente for perguntar, eu não sei
caracterizada e nem é afloramento de habilidade, é outras coisas. É isso que eu estou fazendo no início. Então é uma sensação difusa, até difícil de esclarecer, mas ela é desagradável, é de apreensão, que pode ser acompanhada até por sensações corporais, que nós vamos ver aí, né? Os sintomas. Quando se apresenta, cada um vai apresentar de uma maneira. E tem pessoas que têm quase todos esses sintomas juntos. Nós vamos nos identificar em alguns aqui. Né? A ansiedade normal expressa uma inquietude interior. É uma outra definição. O que é ansiedade? Uma inquietude interior. Né? Uma insegurança. Né? Uma expectativa. Uma preocupação comum a todas as pessoas. É uma preocupação. Quem é que não tem preocupação aqui? Né? Quem é que não tem essa inquietude em determinadas questões na nossa vida, em determinados momentos? Todos temos. E tem certas questões que essa inquietude, essa insegurança, ela se agrava. Você quer ver só? A partir de receber um diagnóstico da medicina de uma doença difícil, de tratamento difícil, de ser curada, de ser tratada, de ser acompanhada, pronto. Nós já pensamos no pior, né? Se a pessoa ela recebe um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, ela já está se vendo desencarnada, ela está se vendo dessa maneira, né? E essa visão desse momento é em função da insegurança que aquela doença está trazendo, do medo, da incerteza do que vai acontecer durante esse tratamento, qual vai ser o diagnóstico final, qual vai ser o desfecho de tudo isso. Então é natural, é um processo natural. Por isso nós falamos que todos temos. Mas só precisamos ter elementos que possam nos apoiar nesse momento para que essa ansiedade não tome uma proporção maior, essa insegurança. Porque senão ela se torna patológica. E quando a ansiedade eleva-se acima do nível de intensidade característico, de sua função como sinal, né, como proteção, como meio protetivo, temos a ansiedade patológica, podemos expressar-se nesse caso como uma crise de pânico. Se nada for feito, pode ter certeza, ela tem que evoluir, ela tem que se tornar mais grave, mais difícil. Né? É uma reação desproporcional ao perigo objetivo. Envolve repressão, dissociação e outras formas de conflito interno. Né? Então a pessoa ela perde o equilíbrio, o raciocínio lógico. Ela vai lá no extremo, ela pensa no máximo, né? Ela recebeu aquele diagnóstico, mas não quer dizer que ela vai desencarnar. Essa conclusão é uma reação desproporcional. Bem, desencarnar todos nós vamos mesmo, mas não quer dizer que ela vai desencarnar daquela doença que foi colocada. Né? Vamos tratar primeiro, uma coisa por vez. Nós não sabemos, esses dias chegou uma pessoa lá que havia uma suspeita de um câncer no pulmão. E ela estava tão apavorada, mas tão apavorada com aquela suspeita, que ela não conseguia falar. Ela falava, falava, num total descontrole emocional mesmo. E ela disse que desde que recebeu o diagnóstico, estava daquele jeito, daquela maneira, não consegue dormir, várias noites sem dormir, e com total desespero. Falei, calma, é uma suspeita, ainda não foi feita nem biópsia, não se sabe o que vai levar isso. Nem que tipo de tratamento vai ser feito, se vai precisar de químio, de rádio, a gente nem sabe. Então tenha calma, vamos passo a passo, fizemos todo o atendimento, não vamos sofrer por antecipação, por coisas que podem até nem acontecer. Né? Passou-se as 2 ou 3 semanas, ela volta. Né? Não era câncer, era um fungo, não tem nome ainda, ela me falou o nome, mas estou lembrado agora. É um fungo que deu no pulmão, tem tratamento, o tratamento leva 6 meses, com medicação. A medicação é oral mesmo, não tem nada assim muito invasivo, muito difícil. Está vendo? Eu falei que você estava desesperada, você estava numa condição de aquilo. Aí o que acontece quando a pessoa entra num estado como esse? Os adversários espirituais se aproximam, os zombeteiros, os brincalhões, né, aqueles espíritos levianos, reforça todo esse quadro, ela entra, fica muito mais difícil.
ela fez os tratamentos dessas 2 semanas de passo, vem fazer passo 2 vezes na semana e volta aqui para a gente conversar. E ela começou a fazer o passo, foi feito vibrações, foi feito tratamento, depois ela volta 3 semanas depois, mais ou menos, dizendo que não é. Né? Então é isso, é um medo desproporcional, é uma reação absurda. Eu sei que assusta. O que aconteceu com ela, aconteceu com qualquer um de nós. Né? Mas nós precisamos ter esse controle para não chegar nesse nível, nesse ponto. Né? Os sintomas somáticos da ansiedade podem ser respiratórios, sinestésicos, musculares, autonômicos, gastrointestinais. Pode haver uma sensação de falta de ar, né? Pode haver ali uma sensação de afogamento, sensação de formigamento, calafrio, ondas de calor, dores, tremores, contraturas, taquicardia, sudorese, vasoconstrição, náusea, vômitos, dor, diarreia, constipação. Olha quantas coisas a nível de corpo físico. Olha como é que vai o nosso pensamento, né? As questões psicossomáticas, né? Tudo inicia no nosso pensamento e tem um reflexo no físico mesmo. A prova está aí, né? Tem um reflexo mesmo. Tudo que nós pensamos vai agir sobre nós, sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo perispiritual. A nossa atmosfera espiritual vai estar impregnada com a qualidade dos fluidos do nosso pensamento. Isso aí não é só o doutrina espírita que está trazendo para a gente. A medicina já esclarece a respeito das doenças psicossomáticas. Se a pessoa tem um quadro de ansiedade e ela começa a desenvolver esses sintomas físicos, pode até chegar a ponto de uma doença orgânica, né, que não é mais de fundo emocional, e se manifesta de tanto a criatura bombardear o seu corpo com essa energia, com essa qualidade de pensamento. Tudo bem? Bem, mas também temos sintomas psíquicos, né? É uma tensão absurda. A pessoa não consegue relaxar, ela está sempre inquieta, às vezes é com a perna, às vezes ela não consegue ficar sentada. Né? Você vê que aqui não tem ninguém com ansiedade patológica, né? Mas a pessoa com ansiedade, ela não consegue assistir uma palestra de 1 hora, para ela é dificílimo. Quando chega uma pessoa, eu até falo para ela, ó, quiser ficar em pé lá no fundo, fica, não é que ela fica em pé, anda para o lado, vai lá, pega uma água, e senta e fica em pé de novo, ela só fica até lá no fundo para isso, porque ela realmente não está conseguindo ficar sentada. Há uma inquietação, uma inquietude, ela não consegue relaxar, às vezes ela tem irritabilidade. E quando a pessoa está assim, com muita irritabilidade, quem está de fora agrava a situação. Nossa, você é grosso, você é estúpido, está sempre irritado, não sei o quê. Mas a pessoa está vivendo uma crise, ela não está conseguindo lidar com aquela questão. A irritabilidade dela está ligada a um quadro de ansiedade que ela está desenvolvendo, que ela está acontecendo com ela. Então, a necessidade de compreensão, de apoio. Se a pessoa está com irritabilidade demais, será que ela não está desenvolvendo aí um transtorno de ansiedade? Vamos observar isso, né? Porque senão a gente não ajuda. Nós não ajudamos, nós prejudicamos ainda mais, fazemos com que essa situação ainda fique mais grave. Ela pode ter esse momento de apreensão, sofre por antecipação, tem dificuldade de concentração em tudo. E olha só, se a pessoa ela chega no médico e diz que ela está com dificuldade de concentração e a raiz do problema dela é uma ansiedade, o diagnóstico é transtorno da ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela já vai tomar um remédio para TDAH. Né? Se ela chega na casa espírita com essas questões, dificuldade de concentrar, então você está em passividade, então você está saindo do corpo, aí põe a pessoa na mesa. Entendeu? Então é isso que a gente diz quando a gente vai tratar desse tema. Precisamos investigar, precisamos de entrevista, precisamos de acompanhar o caso, ver onde que tudo começou, qual foi a trajetória dessa situação, para que a gente possa dar um tratamento adequado. Gente, é muito triste uma pessoa, por exemplo,
que ela tem está com a mediunidade à flor da pele, né? Cheio de mediunidade, e tomando tarja preta, né? Tomando remédio. E o pior, né? Que ela toma remédio também, e não melhora em nada, não muda. Esse médico está ruim, aí troca de médico, daqui a pouco troca de remédio, aí acrescenta mais um, tira outro, daqui a pouco a pessoa está com a mão cheia de comprimido, e com mediunidade, a flor da terra. Então isso é duro da gente ver, né? E o ao contrário também acontece. A pessoa com um transtorno mental, claro, clássico, basta ver o que a medicina já descobriu a respeito daquele transtorno, tipo, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, está clássico, um quadro de epilepsia, que basta você analisar e a pessoa sentada lá na mesa mediúnica, cheia de dificuldade, precisando de um remédio, e está lá sentada na mesa. Né? Então, nós, trabalhadores da casa espírita, nós, frequentadores, nós estamos em contato, principalmente a Joana de Anjos nos trouxe aí uma contribuição fantástica a respeito desses assuntos. Nós não podemos não observar com critério essas situações. Né? Podemos até, no meio de um grupo grande de situações, de acontecimentos, cometer algum erro, né? Podemos, mas nós devemos evitar, nós devemos tomar todas as precauções, todos os cuidados, para que a gente não inverta situações. Né? A pessoa tem medo, ela tem medo de escuro, ela tem medo de tudo, ela tem medo de não sabe o que, ela tem medo de ter medo, né? Como a colocação da irmã ali, ela tem medo de ter medo. Quer dizer, esse conjunto todo, o que tem por trás? Muitas vezes é um quadro de ansiedade, outras vezes é obsessão, tá? Não há dúvida. A insegurança. Né? Essa aqui é a grande questão da ansiedade. A insegurança, a incerteza, aquela sensação de que algo ruim está para acontecer e ela não sabe dizer o quê. Né? Mas ela acorda muitas das vezes, 4 horas da manhã, a sobressaltos, o coração batendo, havendo taquicardia, havendo sudorese, e ela não sabe o que ela está sentindo. Vai medir a pressão, vai procurar alguma medicação no quadro de ansiedade. Às vezes ela acorda de manhã, normal, mas ela já acorda com aquela sensação, uma certa angústia, como se tivesse algo na garganta, né? Um nódulo na garganta, e ela não imagina que aquele quadro é um quadro de ansiedade. Então são sintomas psíquicos e físicos da ansiedade. E as causas? Aí sim, a Joana de Anjos, ela esclarece sobre isso, mas ela tem várias das suas 16 obras, né? Começou lá em 86, na década de 80, vários e vários capítulos falando sobre a ansiedade, inclusive naquela obra Autodescobrimento, né? Uma busca interior. Tem inclusive um capítulo muito bom, onde ela é bastante extenso, na obra Conflitos Existenciais, do que é a ansiedade, como gerenciar a ansiedade, como deixar a ansiedade evoluir. Então ela traz muitas informações, mas não é só ela, vários espíritos atualmente vêm nos trazendo subsídios e informações seguras sobre essa questão. Né? E ela diz aqui, o distúrbio está enraizado no ser. Isso quando se refere ao caso da pessoa já encarnar num quadro de ansiedade. Né? Está enraizado no ser e desconsiderou as soberanas leis e reencarna com a predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos. Ou seja, a ansiedade já vem instalada em nossos genes, desde o momento do encontro do corpo físico com o espiritual, acarretado por problemas antigos de vidas passadas, que por alguma causa nesta vida se afloraram. Muitas vezes a pessoa já traz isso lá no seu psiquismo e algo gatilha, algo faz com que ela venha a se manifestar na atual encarnação. Muitas vezes aquilo está lá no arquivo. Ela viveu, teve experiências bem difíceis lá atrás.
mas ela consegue ir levando a vida. Mas acontece um diagnóstico como esse que eu acabei de dizer aqui, ela se perde e há um afloramento da ansiedade patológica. Perguntas? Então, vamos em frente. Então, as causas, agora saímos já dos sintomas, mas as causas também podem estar ligadas à atual encarnação. Algumas vezes está ligado a vidas passadas. Mas aquela ilusão que a gente tem controle das pessoas, que a gente tem controle do tempo, do controle das coisas. Muitas das vezes nós temos essa vontade de gerenciar, inclusive, a vida do outro. Para gerenciar a vida da gente já é uma dificuldade. Olha como é difícil, né? Nós estamos cheios de dificuldades, tem questões para serem vencidas. A pessoa quer controlar a vida do outro também, do filho, quer controlar a maneira das pessoas, você quer controlar o tempo, né? Não dá, nós não vamos conseguir isso, não tem como. Isso é uma ilusão, é uma ilusão. E aí nós vamos desenvolver quadro de ansiedade. Precisamos entender, deixa ele viver a vida dele. Até lá, enquanto está sobre nossa tutela, né, nós precisamos acompanhar, observar, mas atingir uma maioridade, vamos deixar o filho viver, tem que viver a vida dele, não podemos viver a vida do outro, podemos controlar o outro, então nós vamos sofrer demais. Né? Muitas das vezes está ligado à falta de entendimento, está tudo ligado à lei de ação e reação, causa e efeito. Nada ocorre por acaso. Mesmo no caso de uma doença que surja em nossas vidas, gente, está tudo certo. Não está errado não. A doença não caiu de graça. Tem uma relação com a gente, com o nosso passado, que está de acordo com o nosso merecimento, está de acordo com as questões que nós precisamos estudiar, são experiências que a gente precisa viver, nós precisamos entender isso, né, para que a gente possa desenvolver um processo de resignação, de coragem, de enfrentar aquela dificuldade, né, sem se abater tanto. Abater a gente vai se abater, mas sem se abater demais, sem se perder demais, né, sem se descontrolar demais, sem se desesperar demais. Então a gente precisa entender que está tudo certo. Tudo que acontece com a gente está dentro de uma certa programação. E se nós precisamos passar, ninguém vai passar pela gente. Nós estamos vendo o caso do Divaldo aí. A Joana de Anjos está lá, ela não pode fazer nada. Bezerra de Menezes está lá, não pode fazer nada. Ele tem que passar por aquilo. Está dentro do projeto de vida dele aqui. A programação está fazendo um processo de expiação interessante, está dando exemplo para a gente, né? Está dando exemplo que ninguém está livre de passar por essas intempéries, por essas dificuldades, né? Nenhum de nós. Né? Porque nós estamos tendo uma casa espírita, nós somos velhos, somos passistas, fazemos atendimento fraterno, e nós estamos livres dos problemas, das dificuldades, das doenças, das aflições da terra. As aflições fazem parte do nosso processo de evolução. Então nós precisamos entender essa lei. Né? E agora a gente está vendo ele, se isso está acontecendo com o Divaldo, imagina eu o que pode acontecer, o que pode ocorrer. Nós temos que ter essa compreensão e quando as dificuldades chegarem, a gente ter meios de gerência, de controle, né, de equilíbrio para poder ir levando o processo. Né? Mas também, muitas das vezes, essa competição desse mundo materialista que diz que a gente tem que ter, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você precisa disso, a gente se enche de necessidade, a gente se enche de questões que ocupam por demais a nossa vida, o nosso tempo. A pessoa quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e se deixar, quer trabalhar de madrugada. Ela precisa conquistar essa sede de conquistar questões materiais, esse absurdo pelo materialismo. Todos nós precisamos ter para que a gente possa se manter aqui no plano físico, mas o que nós estamos nos referindo é o exagero disso, é a busca. Esquecemos até que somos espíritos, esquecemos até que nós estamos aqui de passagem, esquecemos até que a qualquer momento nós podemos voltar para o espiritual. Pode até ser hoje. Pode até ser hoje. Hoje mesmo nós podemos estar no plano espiritual. Então, por que ter tanta preocupação e essa busca
questões materiais, esse absurdo, né? Então isso tudo é gerador, são as causas, muitas das vezes, da ansiedade. E quando a pessoa tem, ela quer manter aquilo, ela não quer perder, ela é ansiedade para não perder aquilo que já conquistou, o medo de alguém tirar aquilo que já foi conquistado. Olha só quantas possibilidades de ansiedade que a pessoa acaba desenvolvendo em função, né, desse processo, desse absurdo dentro do materialismo. Mas também tem outras causas, né? A medicina já está fechando esses diagnósticos, né, essas possibilidades. A ciência está trabalhando muito em cima disso, que é a caso de pessoas com refluxo gastroesofágico, que acaba desenvolvendo ansiedade, pessoas com doenças cardíacas. Isso aqui é interessante, é incrível. Quando a pessoa faz uma cirurgia no coração, no cateterismo, uma coisa qualquer, e muitas das vezes, a partir dali, ela desenvolve um quadro de ansiedade, às vezes até de depressão. Várias vezes eu ouço pessoas chegarem lá e falar assim, nossa, eu não tinha esses sintomas. Depois que eu fiz uma cirurgia no coração, eu comecei a desenvolver um quadro de depressão. Né? Quer dizer, então, a medicina está fechando e realmente está encontrando, né, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo também. Há esses sintomas do hipo e do hipertireoidismo, eles são tão fortes, né, são tão assim, perceptíveis. Há uma alteração tão forte no organismo que pode desencadear também o quadro de ansiedade. E aí a gente precisa saber a origem da nossa ansiedade, a questão da menopausa, as disfunções de algum neurotransmissor. Se é uma disfunção de um neurotransmissor, então vai precisar da medicação, sim, vai precisar da medicação para que possa haver o equilíbrio da função desse órgão no corpo. Está dando para compreender que nós não somos assim contra a medicação de maneira alguma. As pessoas não podem nem pensar em falar uma coisa dessa, porque há casos de transtornos que é necessário a medicação, é fundamental a medicação, e há casos que aquilo só se desenvolveu como um processo obsessivo. Vamos tratar a obsessão e a questão vai ficar muito bem resolvida. Ele não vai nem precisar entrar com os remédios. Então, cada caso é um caso, e cada caso precisa ser analisado, né, conforme o seu contexto, o seu desenrolar, a sua trajetória. Né? Então, e aqui o diagnóstico diferencial. É diferencial porque a medicina não vai falar isso. A medicina não vai tratar desse aspecto. Se você chegar lá com algum daqueles sintomas somáticos ou psíquicos e passar aquilo para o médico, ele não vai lá, pode ser que seja uma obsessão. Só se ele for médico espírita, pode até ser. Mas mesmo assim, costumo não falar, porque está fora da linha, talvez a Leonor, né, já deve ter se deparado com isso, você atendendo como psicólogo, né, até desconfiava que ali era um quadro mediúnico, obsessivo, mas dentro da sua profissão, lá no consultório, né, lá no SUS, ou seja, lá onde for, você não pode entrar nessa área. Você tem que falar o que é a medicina, você não está ali exercendo o papel da medicina, então você não pode falar, olha, isso aí é uma obsessão. Não dá para falar. Né? Mas ele é um diagnóstico diferencial porque realmente ele não vão dizer. Mas nós temos a consciência, Joana de Anjos, vários espíritos, e pela nossa própria experiência, nós vimos que muitos casos de obsessão são os geradores dos transtornos de ansiedade. A obsessão foi exatamente o gatilho, o start para aquele processo começasse a se desenvolver. E precisa tratar. E precisa tratar. Vou levando. Não. Se você for levando, ele vai chegar num nível de síndrome do pânico, de um transtorno de ansiedade mais grave, generalizado, né? Porque em matéria de ansiedade patológica existe uma série de outras possibilidades. Há uma tendência de agravamento. Quando não se faz nada, e aquela questão está lá latente no psiquismo, há uma probabilidade
de agravamento do quadro, inclusive na atração de espíritos que vibram na mesma faixa, potencializando o problema que a pessoa já tem. Né? Mas eu prefiro ficar com essa questão do que buscar tratamento. Bem, vai desencarnar assim? Vai continuar no plano espiritual assim. Não pensa que morreu, acabou. Não acabou, a vida continua. Se você ama aqui, vai continuar amando. Se você odeia, continua odiando. Se você está depressivo, vai continuar depressivo. Não tem como ser diferente. Se você está com transtorno de ansiedade aqui e não está tratando, você vai ficar com transtorno de ansiedade do lado de lá. E vai sofrer todas as dificuldades de um transtorno desse. Então, há necessidade de tratar. Tem tratamento, tem possibilidade, por que nós vamos adiar? Né? Vamos buscar os recursos que nós temos. Né? Então, no caso da obsessão, o espírito está observando. E como aquilo que Joana de Anjos disse lá atrás, né? No slide anterior, já traz questões mal resolvidas do passado. Aquele adversário sabe, então é que eu vou atuar. Gente, um espírito perturbador, ele não vai no ponto forte, ele vai no ponto vulnerável da pessoa. Lógico, se um pedreiro quer derrubar uma parede, ele vai na coluna, na parte mais forte da... Não, ele vai na parte vulnerável, nas trincas, nas extremidades, onde ele pode começar a colocar a parede no chão. Então, se um espírito quer derrubar a pessoa e sabe dessa vulnerabilidade dela, ele vai potencializar cada vez mais aquilo, para chegar aonde ele quer chegar. Né? Então, muitas das vezes a raiz da questão está aí. Né? Depois, a tendência do passado, que o João já colocou, e acontece muito isso também. A pessoa está apresentando sinais de sensibilidades mediúnicas. Né? Às vezes, ela começa a apresentar sinais, apenas alguns sinais. E aí ela altera o comportamento, ela tem determinadas apreensões, ela tem determinadas angústias, ela tem, assim, um medo que ela não sabe explicar, não tem motivo para ter medo, e ela tem medo que não sabe o quê. Às vezes, são aproximações de entidades, começam assim. E depois, esse processo pode caminhar também por um afloramento maior da mediunidade, né? Vai se tornando cada vez mais patente ali, que ela é portadora de mediunidade e que ela precisa fazer a educação mediúnica, o desenvolvimento, o acompanhamento. Se ela não quiser fazer, pode não querer, claro, se ela ninguém é obrigado a trabalhar mediunicamente, né? Mas ela vai estar sempre às voltas com essas questões, né? Podendo haver agravamento. Nós sabemos que vários e vários casos, não vamos citar aqui agora, mas tem vários e vários casos de pessoas portadoras de mediunidade, né, que preferiu tomar uma medicação. Né? É incrível como é que isso acontece. A pessoa chega lá e a gente vai analisando, vai acompanhando, e diz, olha, tudo leva a crer que você é médico, tudo leva a crer que você tem mediunidade. Seus sintomas são sintomas de mediunidade. Tudo que você está dizendo aí, todas as suas experiências que você está colocando, está deixando claro que está havendo um afloramento. Ah, mas eu não quero. Não quero mexer com isso. Tira isso de mim, tem como tirar isso de mim. Você não tem, mediunidade não tem. É como o sintoma da gestante. Né? Como você vai tirar o sintoma da gestante? Ela está gestante, ela tem que ficar com aquele sintoma de gestante mesmo. Né? Então, se a pessoa é médica, ela tem um sintoma de mediunidade. A pessoa não tem como tirar. Está no seu programa. O seu corpo perispiritual tem as características necessárias para você servir de intermediário entre os dois mundos, entre os dois planos. Então, não tem como tirar, isso é seu. Mas esse medo excessivo que ela tem da mediunidade, às vezes está ligado ao passado. Em vidas passadas ela foi para a fogueira, ela foi tida como bruxa, né? Ela foi tida como louca, ela foi... Então isso está forte no psiquismo dela, ela tem pavor. Nós temos que dizer isso para ela. Falei, olha, esse pavor que você tem às vezes é em função do desconhecimento, da ignorância ou até de sofrimentos que você já vivenciou em outras vidas com esses sintomas. Mas você não vai viver, aqui não tem mais fogueira, entendeu? Você não vai mais para a forca, não vai mais para... Ninguém vai, vai te taxar como bruxa. Está dando para compreender? Nós precisamos acalmar a pessoa, esclarecer, né?
E tem gente que você faz todo esse conhecimento e não adianta. Sabe uma coisa? Eu vou ficar com o remédio da psiquiatria. É incrível, né? É incrível. A pessoa vai para a psiquiatria, vai tomar as medicações. E os remédios da psiquiatria, na grande maioria das vezes, não vai resolver o problema dela. Mas inibe bastante a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, né? Está no centro da cabeça, né? Vou traçar uma linha aqui e outra aqui, quando essas linhas se encontrarem, ali está a glândula pineal. Vou falar um pouco aqui, não que é de certa forma, age de tal maneira nessa glândula que a glândula fica sem ter como funcionar. E ela para de ter as percepções. Ela deixa como se estivesse anestesiando essa glândula pineal. E ela deixa de ter algumas percepções espirituais. E aí ela falou que era mediunidade, você viu? Foi tomar remédio, o problema resolveu. Mas na verdade não resolveu. Inibiu a glândula da mediunidade e ela vai continuar tendo outras dificuldades. Porque ela continua sendo médium mesmo tomando um remédio. Né? Bem, tratamento que é importante. 25% das pessoas que desenvolvem o transtorno da ansiedade patológica acaba tendo ideações suicidas. Ela pode ser incapacitante, pode trazer dificuldade para ela exercer a função dela. Já imaginou um controlador de tráfego aéreo com ansiedade? Né? Não vai ter jeito de controlar nada. Né? Muitas das vezes a pessoa vai buscar o álcool, vai buscar as drogas, ou até o cigarro para se acalmar. O cigarro foi calmante por muito tempo. Né? Tem pessoas que estão buscando o cigarro para se acalmar, ganhando câncer de pulmão, mas está tentando acalmar a ansiedade. E quando acontece isso na juventude, ele se sente melhor. Né? Mas se ele, em vez de ter pego um cigarro e tivesse sentado, tomasse um copo d'água de forma calma, exercesse o processo de respiração gerenciada, pensada, ele ia se acalmar do mesmo jeito, ele não precisaria do cigarro. Mas a ideia se espalhou de que o cigarro acalma, muitos vão desenvolver o tabagismo. Outros, a ansiedade, ela só tem aquele efeito de relaxamento, de serenidade, de uma certa tranquilidade, depois que ela está sob o efeito do álcool ou de alguma droga. É uma pena, né? O pai e a mãe não viu que aquela criança que estava ali roendo a unha, na primeira, ela tinha ansiedade. E essa ansiedade foi se agravando e ela se tornou uma adolescente, uma jovem, que foi buscar as drogas para acalmar aquilo que não foi visto pelos pais lá atrás, não foi observado. Gente, a quantidade de pessoas hoje usuárias de droga, que no fundo são pessoas com transtornos emocionais, que não foi visto, não foi analisado, não foi diagnosticado, não recebeu o apoio de ninguém, nem da casa espírita. É incrível isso. A gente trabalha lá no Amor Exigente, eu estou vendo de várias pessoas aí no Amor Exigente, e a gente vê isso lá. Se a pessoa começa a contar o histórico dela desde criança, porque isso aí era um transtorno. Você estava vivendo um transtorno emocional. Quando chegou aos 16 anos, encontrou a droga. E hoje está com a vida arrasada, está vivendo um inferno. Foi preso, tem uma série de confusões. Se a gente for buscar a origem, a causa, se for lá atrás, nós vamos ver um quadro de ansiedade que levou a criatura ao uso de drogas. Né? Nós estamos lá no Amor de Gente, nós estamos vendo isso. Que eu peço para o pessoal, conta aí a sua história, pode falar se você desejar, conta, que a gente vê o desenrolar da pessoa. Quando não é uma mediunidade aflorada, e a pessoa acaba nas drogas, é um quadro desse, ou de depressão, ou de ansiedade, e só vai agravar. Né? Agora a pessoa está com ansiedade, ela está com depressão, está dependente química, ainda está obsediada. Aqueles espíritos não querem que ela largue a droga. Olha só a confusão que ela arrumou, né? Por falta de um diagnóstico, de um acompanhamento e de um apoio efetivo. Nós precisamos trazer esses esclarecimentos aos pais, às crianças, aos jovens, a todos, passar essas informações, porque esse é o nosso papel. Nós temos uma visão sobre a ansiedade, uma visão espírita. A nossa visão é espírita, não é uma visão limitada da psicologia. Com todo respeito, a psicologia tem um papel gigante na Terra, a psiquiatria, enorme, mas não vê o espírito no todo.
vê o Espírito na atual encarnação. Não se trata do passado, vidas passadas e questões de ordem espiritual que está por trás daqueles comportamentos. Então, nós precisamos entender isso e dar um apoio efetivo, realmente, né? E tem 3 vezes mais chance de doenças cardiovasculares. Então, é importante o tratamento. Não dá para deixar para lá, né? Não dá para não ligar. Se está acontecendo com a gente ou com alguém da nossa família, do nosso conhecimento, eu tenho que incentivar a pessoa a buscar ajuda, realmente, de fato, né? E tem um maior risco de fatores inflamatórios. A pessoa está sempre com alguma dor, está sempre com alguma dificuldade, né? Então, o tratamento ele é importante. E o apoio da casa espírita? Incentivar a oração. Você ora todos os dias, você faz prece. Ah, eu não sei orar, vai lá no Evangelho, busca lá no Evangelho, gente. Kardec deixou para a gente aquelas preces lá no final para servir de modelo, de ajudar a gente não consegue orar, nosso quadro de ansiedade é tão grande que a gente não consegue encadear ideias. Vamos buscar, as preces já estão lá no Evangelho, né? Vamos falar do nosso coração, falar do fundo da nossa alma, o que nós estamos sentindo para Deus, para Jesus, para o nosso amigo espiritual, para o nosso anjo da guarda. Isso não importa, mas a casa espírita precisa incentivar a oração, incentivar a meditação. E a meditação, se a casa espírita puder ensinar, ótimo, ensina a meditação para a pessoa fazer em casa. Ela não precisa necessariamente fazer a meditação dentro do centro, ela pode fazer na casa dela, né? Se a casa tiver um tempo lá, uma sala disponível, ótimo, ajuda também as pessoas, mas nós precisamos incentivar que a meditação tem resultado eficaz para os quadros de ansiedade patológica. Isso não é só a doutrina que diz, a medicina já chegou a essa conclusão do poder da meditação no controle da ansiedade. O passe magnético, porque a pessoa, eu vou até 16 e 15, é isso? Posso? Então, vou 7 minutos, vamos ver se eu consigo, acho que vou conseguir sim. Né? Então, o passe magnético transforma aqueles fluidos gerados pelo pensamento ansioso, né? Vai dando qualidade aos fluidos, vai fazendo essa mudança magnética, fluídica da pessoa, a água magnetizada, o tratamento de desobsessão, o diálogo fraterno, o conhecimento espírita, os cursos que a casa espírita pode fazer, os esclarecimentos, as orientações, os acolhimentos que podem ser feitos para que a pessoa consiga por si mesmo ir trabalhando também no seu processo de autocura, né? Incentivar, você tem condições, você vai gerenciar isso, você vai conseguir, e a gente vai passando ideias, informações e a pessoa vai conseguindo, né? Vencer essa situação. Incentivar ela ao processo de autodescobrimento, entender o que realmente está acontecendo com ela, né? Buscar ela, a que a Joana de Anjos sempre nos recomenda, né? De a gente fazer todos os dias uma retrospectiva do nosso dia, de como é que foi, por que a gente ficou nervoso naquele momento, o que houve um momento de irritabilidade, fazer uma análise, né? Esse processo ajuda muito também no controle da ansiedade. A casa espírita pode incentivar isso. A conclusão não acabou não, viu gente? Eu abri o slide de conclusão, para todo mundo já ficou, né? Não fiquem ansiosos não, mas nós vamos acabar 16 e 15. Né? Então, recebendo ou não tratamento especializado sob orientação de algum facultativo, de alguma medicação, aprofunda a terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas, no largo mecanismo da evolução inevitável. Está aqui Joana de Anjos. Mesmo que a pessoa vá precisar da medicação, tudo bem. Às vezes é necessário mesmo. Eu, particularmente, defendo a ideia de que antes de entrar numa medicação pesada, tenta essas medicinas alternativas, né? A primeira possibilidade, né? Tem a homeopatia, tem os florais, tem as atividades físicas, tem as meditações, tem os chás, tem as ervas, tem todas essas possibilidades. Se não for suficiente, se você
agregou o máximo de coisas e não conseguiu bem, aí a medicação não tem jeito, vai ser necessária. Mas a pessoa que já começa com a medicação ainda quer uma medicação top, né? Vai começar assim. Vai ficar presa essa medicação até quando? Porque a medicação não vai curar a ansiedade. Todo mundo sabe disso. Dos remédios da psiquiatria não curam os transtornos mentais. Mas atenua o quadro, dão suporte, dão apoio, dá uma condição da pessoa poder lidar com aquela situação. Né? Mas se ela está com um transtorno de ansiedade e está apoiada na medicação, ela vai ficar apoiada para sempre. Se ela pudesse tratar isso, ela ia ficar livre dessa medicação logo, entende? Então, vamos deixar a medicação da alopatia por último, né? Não vamos desconsiderá-la, mas não vamos já iniciar com a medicação pesada. Porque a pessoa vai depois criar uma dependência psicológica para poder deixar aquela medicação. Vamos tentar primeiro. Se não der, aí você vai agregando cada vez mais coisas até chegar na psiquiatria. E se esse for o caso, gente, olha, paciência, vamos encarar com serenidade, o remédio vai nos apoiar por um tempo. Vamos agregar isso à nossa organização física, essa medicação, como a gente agrega isso aqui, ó. Se tirar, eu não leio nada. Eu preciso disso, eu preciso de um aparelho auditivo, eu preciso de algumas próteses, posso precisar para eu poder viver melhor, e às vezes aquela questão vai ser a medicação, que a gente vai ter que conviver com ela, paciência, né? Mas o que a gente puder fazer para deixar esse processo para o final, a gente deve realmente fazer. Né? E aqui a mensagem que eu falei de encerramento era uma mensagem muito interessante. Como eu tenho 5 minutos, eu acho que dá para a gente ler aqui. Vamos ler direto, não vamos parar muito. Né? Eu acho ela muito. Ela é conclusiva, ela dá um fecho legal no nosso estudo. Né? Então, a ansiedade vem se transformando em um dos maiores inimigos do homem contemporâneo, como se a vida não lhe favorecesse com a bênção do tempo e ignorando a lição de que tudo acontece no momento certo. Invigilante, o homem tenta viver hoje o que só pode ser vivido amanhã. Nessa inquietação angustiosa, ele não vive o hoje e nem o amanhã. Jesus, psicólogo inigualável, conhecedor dos efeitos nocivos da ansiedade, advertia: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Palavra de Jesus. Não quis Jesus ensinar que devêssemos ser negligentes com relação ao futuro. No entanto, convidou-nos a vencer a inquietação, a preocupação exagerada, ou seja, a ansiedade. Não esqueçamos que os momentos de cada dia são valiosos. A natureza nos ensina a não pular etapas, sem que soframos a penalidade através dos resultados indesejáveis. O homem ansioso no desejo de antecipar o que imagina ser importante, embora na maioria das vezes seja apenas ingênuo capricho, atrai também dores e contrariedades sobre si. Todo fruto colhido antes do tempo apresenta sabor desagradável. O lavrador, ao lançar a semente ao solo, tem que se submeter ao sacrifício da espera. Somente assim será beneficiado com o sucesso da colheita. O benfeitor espiritual Emmanuel afirma que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra, e que precede sempre a ação de cair. Olha só a atenção que nós temos que ter. Não são poucos os que, não sabendo esperar dias melhores, que poderiam muito bem ser conquistados com mudança de atitude e trabalho, ansiosos, precipitam-se pela porta ilusória do suicídio. Né? Quantas pessoas entram no suicídio pelo transtorno da ansiedade? É verdade que a ansiedade é natural e necessária. No entanto, quando exorbita, torna-se causa de muitas enfermidades e decisões impulsivas, requerendo muitas vezes séculos para
Devemos trabalhar a mente para que mantenhamos a serenidade. Dessa forma, não sofreremos antecipadamente por algo que poderá nem acontecer. Mesmo que a vida nos acene com acontecimentos desagradáveis na área da saúde, da afetividade, das relações familiares e profissionais, mantenhamos acesa a chama da esperança, entregando a Deus as nossas aflições, recordando a advertência do médico inesquecível: tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente Deus, que tem o poder de mudar o tempo, permitindo a tempestade, também tem o poder de agir no tempo certo, permitindo que o sol surja com todo o esplendor. 16 e 15. Muita paz a Deus. Amigo estrela, cintilantes neste véu.